Assim, ó, eu não sei se todo mundo ouviu, eu vou repetir a pergunta até para ficar registrado para quem for assistir depois, tá? Porque a minha ideia de registrar é porque a gente nunca vai voltar a ter a mesma aula, tá? A minha proposta, eu falei isso no culto, a gente nunca vai voltar a ter a mesma aula. Então, quem quiser, ou tá presencial ou vai só assistir depois a aula gravada, tá? Então, a pergunta do irmão foi a seguinte, né? Foi uma pergunta com várias camadas de perguntas, né? A primeira, sobre milênio. A segunda, relacionado a que ano a gente está. Aí foi falado sobre o calendário judaico, que a gente está no ano 5.784. Tá. Isso aí. E sobre arrebatamento, né? Se é correto dizer que Jesus ele vai voltar basicamente numa contagem de tempo no ano 5.993, isso, né? Perfeito. Tá? Eu só vou fazer uma pergunta para entender o nível de cada um. Quem está na igreja há menos de 1 ano ou 2 anos? Tá. Então, por que eu perguntei isso? Porque talvez você não conheça muitas das doutrinas que a gente vai estudar aqui na igreja. A gente vai entrar em cada uma delas conforme a gente for progredindo. Então, as coisas que eu vou falar, você não precisa se apavorar, porque todas elas, em algum momento, você vai aprender também, tá? Quando a gente estuda o livro de Daniel, Daniel ele vai ter uma profecia falando sobre as 70 semanas de Daniel. Isso inclui um período de 7 anos, que é a última semana, são 7 anos, e muitos acreditam que esses 7 anos já se cumpriram quando Cristo veio, mas existem linhas de interpretação que a gente vai estudar, acho que daqui 4 aulas, que acreditam que essa última semana, que é um período de 7 anos, ainda não se cumpriu, que ela vai se cumprir quando Jesus voltar. São 7 anos finais. Tá? Então, particularmente, eu sou dessa linha que crê, e a nossa igreja também que existe um período de 7 anos finais, que vão ser chamados por muitos de um período de tribulação ou até mesmo de grande tribulação. Eu até vou ver se eu tenho um mapa aqui, eu já consigo mostrar algo para vocês, só para ficar um pouco mais ilustrativo. Tá? Aqui, ó. Esses 7 anos, na cronologia, contando de Jesus para frente, inclusive a gente vai usar esse mapa daqui 3 aulas, existe um período de 7 anos que é chamado da última semana de Daniel, dividido na metade, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Ao meu ver, a grande tribulação são só os últimos 3 anos e meio, mas isso é uma coisa que a gente ainda vai conversar mais adiante. Bom, a pergunta do irmão foi assim, em termos de comparado, em que ano a gente está hoje? Em primeiro lugar, em que ano a gente está hoje se a gente fosse contar desde Adão até agora? Né? E não só em que ano a gente está hoje, lembrando que o calendário judaico ele tem ali uma defasagem de cerca de 200 anos a menos do que o nosso calendário hoje, se a gente for contar desde Adão. Tá? Oi? Glória a Deus, então estamos em 5.984. Tá. Tá. O que eu quero contar para vocês, só para vocês entenderem? Primeiro, quando a gente vai olhar para o calendário judaico, você também vai encontrar uma cronologia desde Adão, porque isso está na Bíblia. Você pode calcular isso e não é nenhum problema. Só que existe ali, chega um período, porque o calendário judaico também foi criado depois da vinda de Jesus, tá? Depois da vinda de Jesus. E há de lembrar que os judeus até hoje não creem que Jesus é o Messias, tá? Então, o que acontece? Quando alguns mestres ali eles criam um calendário judaico, eles percebem, até mesmo pelas profecias de Daniel, que o Cristo, que os cristãos hoje creem, né? Cristo, cristão, ele era o Messias profetizado pelo Velho Testamento, que eles também creem. Né? Mas só que eles não querem admitir, poxa, nós matamos o Messias, a gente deixou a carruagem passar. Então o que eles vão fazer, né? Eles, quando eu digo, eu não estou culpando todos, eu estou falando de quem mexeu no calendário. Eles vão pegar o calendário e eles vão alterar algumas datas. Eles vão alterar a cronologia e você vai ter uma defasagem de 160 até 170, alguns chegam a dizer que vai até 206 anos de alteração nesse calendário judaico. Então, como o irmão citou, hoje eles estão no ano 5.700 e...
e 84. Tá? Eu sempre me perco porque ele muda ali na virada de setembro o calendário judaico. Tá? Foi depois. Foi depois. Não, eu entendi a sua pergunta. Sim, o evento em que eles alteraram foi depois. O período mexido foi de antes de Cristo. Entendeu? Eles mexeram no período que é antes de Cristo, mas a alteração que eles foram mexer cronologicamente foi feito depois que Jesus já tinha vindo. Tá? Então, depois, se eu me lembrar, eu vou compartilhar com vocês um artigo de um irmão meu, que eu gosto demais, o Dionei Vieira. Ele é um hebraísta, ele mexe bastante com o hebraico. Eu vou compartilhar com vocês um artigo do blog dele, onde ele explica com mais detalhes essas alterações, ele bota prints e documentos e coisas assim, eu acho bem legal, eu compartilho com vocês no grupo, tá bom? Então, quando a gente olha para o calendário judaico ele teve alterações. Alguns vão dizer que vai desde 160 anos a menos que foram subtraídos até 206 anos por aí. Em média, eu costumo dizer que é uma média de 200 anos que foram subtraídos, tá? Então você tem essa divergência. Por quê? Para não reconhecer que Jesus era o Messias quando ele veio. Tá? Inclusive, por isso que os judeus aguardam o Messias até hoje. Né? Inclusive, agora, nesses anos, eles estão dizendo que o Messias há de se manifestar nessas próximas festas. Eles estavam aguardando para esse ano. Tá? Então, os judeus aguardam o Messias. Nós também, só que nós aguardamos a segunda vinda do Messias que já veio a primeira vez. Tá? Então, basicamente é isso. Então, primeira pergunta respondida. Mas como o irmão disse, tem várias camadas essa pergunta. A próxima camada é, existe um período de 7 anos? Ao meu ver, existe. Não só pelo fato do livro de Daniel, mas quando você lê o livro do Apocalipse, você vai encontrar essas informações. Por exemplo, a gente vai estudar o ano que vem o livro do Apocalipse, e você vai ver que a Bíblia diz que durante 1.260 dias, e quem calcular 1.260 dias em períodos de 30 dias, você vai ver que é 3 anos e meio. Durante 1.260 dias vai ter 2 testemunhas profetizando. Então você tem durante 3 anos e meio 2 testemunhas profetizando. Mas ao mesmo tempo a Bíblia vai dizer que durante 42 meses, e se você fizer o cálculo, 42 meses de 30 dias é o mesmo que 3 anos e meio, vai ter a besta perseguindo os santos. O que você tem aí? 7 anos. É só você somar as informações, você vai ter um período de 7 anos profetizado no livro do Apocalipse por tempo do fim. Então eu entendo que a última semana de Daniel, ela ainda não se cumpriu, ela é para o tempo do fim. Tá? Aí entra uma terceira pergunta dentro da pergunta do irmão, que tem várias camadas. A igreja vai ser arrebatada antes? Tá? É uma pergunta muito boa. Nós conversávamos ontem, né? Nós vamos tratar sobre isso daqui 4 aulas. Eu já preparei para vocês. A gente vai usar esse mapa daqui 4 aulas. Onde eu quero abordar com vocês, primeiro, diferentes métodos de interpretação bíblica. Esses diferentes métodos geram escolas de pensamento diferentes, preterismo, idealismo, historicismo, futurismo. Quem está chegando agora não se apavora, porque vocês vão entender como isso é muito fácil, tá? Que gerou diferentes interpretações sobre o milênio. Né? O milênio é literal? Ele é simbólico? É 1000 anos mesmo? Ou a gente pode espiritualizar, dizer que é mais ou menos? Né? A gente vai estudar isso também. Então tem o amilenismo, pré-milenismo, pós-milenismo. Tem visões como aliancista, dispensacionalistas, né, históricos e tudo mais, que gerou diferentes interpretações sobre o arrebatamento, que é onde o irmão perguntou. Né? E arrebatamento, eu coloquei 4 aqui, mas tem 5 linhas diferentes de interpretação sobre o arrebatamento. Tem gente que interpreta que o arrebatamento vai ser aqui, ó, no início da grande tribulação, que a igreja não vai passar por essa grande tribulação. Tá? Sobre isso, eu não sei se vai dar esse ano, mas no ano que vem a gente vai ter uma aula só sobre arrebatamento, para ler os textos bíblicos e não ficar só preso ao que as pessoas dizem, mas vamos conferir no texto que os textos estão falando. Tá? A gente vai ter o ano que vem... Boa. Então a gente vai ter aqui, ó, tem aqueles que creem que é no início da grande tribulação, tem aqueles que creem que é no meio da grande tribulação, que a igreja passa a primeira metade, mas não a segunda metade.
E tem aqueles que creem que é no final da grande tribulação. Aqui eu falei de 3 linhas. Mas entre esses, ainda tem aqueles que vão ser chamados de pré-ira, porque chegam só até aqui, e tem um arrebatamento parcial que crê que vai acontecer vários arrebatamentos no momento da tribulação, e aí entra uma viagem sem fim. Mas assim, brincadeiras à parte, existem diferentes interpretações que a gente também vai estar estudando aqui. Eu quero compartilhar com vocês o que cada linha pensa, qual é a interpretação que a nossa igreja ela compreende, e eu vou compartilhar com vocês também aquilo que eu entendo como sendo uma visão mais bíblica. Tá? Mas independente da linha, o importante, e eu sempre gosto de frisar aqui, é que vocês entendam uma coisa, que existem algumas coisas que são principais. Tá? E isso é importante, a gente entender que Jesus vai voltar, que vai haver ressurreição dos mortos, que vai haver a vinda de Cristo, né? Coisas que são essenciais, isso é primário, isso a gente não pode mexer. Tá? Essa vinda é dividida em 2 etapas ou é em uma etapa? Então, aqui eu vou dizer para vocês, eu vou semear em vocês a curiosidade para que vocês estejam nos próximos capítulos, né? Nas próximas aulas aqui também, tá bom, irmãos? Tá? Então, respondendo a última pergunta, tá? Eu estou tentando gravar as camadas de pergunta do irmão. Em que ano que a gente está hoje? É difícil de responder isso, por quê? Vocês vão ver isso na próxima aula. Desculpa. Acho que é esse mapa aqui. Vocês vão ver na próxima aula, a gente vai sair desde aqui de Moisés, a gente vai chegar até Cristo, tá? E em Cristo a gente vai ver que existe alguns pequenos erros, nada grotesco, mas uns pequenos erros de interpretação de calendário de quando Jesus nasceu. Porque a gente entende hoje que Jesus nasceu no ano 0, né? Por isso que é contado antes de Cristo e depois de Cristo, né? O ano 0. Mas depois que foi criado esse calendário que a gente segue hoje, descobriu que Jesus nasceu pelo menos de 4 a 6 anos antes do ano 0. Então, é como se a gente dissesse que Jesus nasceu antes de Cristo, né? Antes do ano 0, entendeu? É uma brincadeira, mas enfim, de fato é o que aconteceu. Então, existe um pequeno errinho de calendário. Mas existem outras questões que devem ser levadas em conta. Primeiro, ninguém sabe o dia e a hora. Tá? Tem várias questões que a gente vai analisar, mas a gente vai analisar questões como, por exemplo, em que ano que Adão pecou? Quem sabe dizer? Entendeu? Ninguém. Entendeu? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque quem é mais novo na igreja não vai saber disso, talvez, mas quem é mais velho vai lembrar que quando teve a virada do século para o ano 2000, quanto se falava sobre a vinda de Jesus, que Jesus ia voltar quando se completasse 2000 anos? Quem lembra disso, né? Pô, no ano 2000, Jesus vai voltar. Por quê? Porque eles olhavam para esses cálculos, eles olhavam, poxa, de Adão até Cristo tem 4.000 anos, de Cristo até agora vai 2.000 anos, então se é em 6.000 anos, como os pais da igreja também criam, então eles vão dizer assim, poxa, então está na hora de Jesus voltar, Jesus vai voltar. Tá? Mas aqui eu tenho uma teoria, e eu vou chamar de teoria, não vou passar aqui como uma visão bíblica, eu tenho uma teoria, e eu entendo, né, que quando a gente olha para a contagem de tempo, não está relacionado ao ano que Adão nasceu, o ano que Jesus nasceu, mas sim com o ano da queda de Adão. Entende? Existem 6.000 anos de história depois que Adão caiu sendo contado, que é o período em que o homem estaria debaixo do pecado. Tá? E sobre isso a gente vai falar mais adiante, provavelmente o ano que vem, esse ano não vai dar tempo, a gente vai falar sobre essa questão da geração da vinda de Jesus. Ninguém sabe o ano que Adão caiu, o ano do pecado. Tá? Mas a contar a partir do ano do pecado, eu entendo que vai haver um período de 6.000 anos, para que Jesus restaure o homem do pecado. E então começa o 7º, que é o milênio. Entendeu? Nesse período, antes de começar o milênio, tem os 7 anos, que inclui também um período de grande tribulação, e as promessas, como ressurreição, arrebatamento e tudo mais, que a gente vai ter aulas para estudar isso também. Tá? Algumas esse ano, como introdução, ano que vem mais aprofundado. Tá? Foi uma pergunta extensa, uma resposta extensa também, mas espero ter abençoado vocês um pouco nisso.
Mais perguntas, irmãos?